Bom dia, gente. Beleza? Bom, na aula de hoje, a gente vai. Hoje é a nossa segunda aula sobre pontuação, certo? Na segunda semana, na verdade. Lembram-se que na semana passada a gente falou especificamente sobre vírgula, tá certo? Porque, obviamente, este é um sinal de pontuação que exige um cuidado um pouquinho maior. Vocês se lembram então que a gente dividiu esse assunto de vírgula em dois grandes blocos, né? Um que a gente falou sobre as regras, certo? E o outro que foi na aula interativa, que a gente falou sobre a interferência no sentido, tá claro? Por sua vez, aquela aula sobre regras, lembra-se que a gente fez uma subdivisão. Então, tudo isso está lá na nossa aula da semana passada. A gente dividiu as regras de vírgula no período simples, né? Isso quer dizer quando que ocorre vírgula dentro de oração. Então, a gente falou da elipse do verbo, do aposto e do vocativo, da inversão sintática, tá ok? E falamos também dos casos de vírgula no período composto, que é quando tem vírgula separando orações. Então a gente falou das orações coordenadas, das subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais, tá claro? E na aula interativa, e aí essa aula foi muito importante, e essa era uma aula que eu deixei, esse é um assunto que eu deixei para a gente falar na aula interativa, justamente porque a gente precisa ali da troca de experiências e tal. A gente falou sobre como trocar a vírgula de lugar ou tirar a vírgula, colocar a vírgula faz a gente mudar o sentido da frase, tá bom? Então, na semana passada a gente falou sobre este assunto aqui. Nessa semana, a gente vai falar sobre dois outros sinais de pontuação. Se der tempo, a gente vai até abordar um terceiro aí, que é o ponto e vírgula e as aspas, tá? Por que esses dois, né? Por que a gente não vai falar, por exemplo, sobre ponto de interrogação? Porque não precisa, né? Porque ponto de interrogação a gente sabe muito bem quando usa para perguntas, ponto de exclamação para marcar frases que a gente quer que tenha uma entonação de surpresa, de exclamação, de fato. Agora, esses dois sinais aqui, o ponto e vírgula e as aspas, valem a pena a gente abordar com bastante cuidado. O ponto e vírgula, porque vocês usam meio sem critério, certo? E eu já vi em redações de vocês, cansei de usar vírgula, vou começar a usar ponto e vírgula. Não, não é assim. O ponto e vírgula tem um uso só, que é muito específico. E as aspas interessam para a gente também por dois motivos. Porque vocês também usam sem critério aspas, né? Aspas vocês usam assim, vou colocar aqui para ficar bonitinho com duas orelhinhas. Não, não é assim, né? Aspa é negócio sério, negócio sério. Então, as aspas têm usos, são três usos sobre os quais a gente vai falar, e no caso das aspas em especial, tem um agravante. Porque muitas vezes colocar aspas ou não colocar aspas numa palavra faz mudar o sentido completamente de uma frase, tá certo? Então, sobre aspas, a gente vai detalhar bastante. Bom, então vamos falar do ponto e vírgula primeiro, que é muito mais direto. O que interessa para a gente aqui é o uso, né? Então, olha bem, ponto e vírgula só é usado para separar orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes entre si. Aí você fala, ué, professor, mas na semana passada a gente falou que para separar orações coordenadas a gente põe vírgula. Verdade. Então eu falo assim: ele chegou em casa, fez a tarefa, brincou com o cachorro e por aí vai. Essas orações são coordenadas entre si, certo? Então, uma aqui gira em torno do chegou, a outra gira em torno do fez, a outra gira em torno do brincou, e entre elas eu usei vírgulas, até porque elas são coordenadas assindéticas, sem conjunção. Porém,
Essas vírgulas que eu coloquei aqui, elas se transformam em ponto e vírgula se eu tiver dentro dessas orações vírgulas. Então é como se eu tivesse colocado uma vírgula aqui dentro dessa oração. Ele chegou em casa. Por alguma razão, sei lá, tem um aposto, fiz uma inversão sintática, qualquer coisa. Por alguma razão tem uma vírgula aqui dentro. Então eu vou usar a vírgula aqui dentro. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se eu colocasse ontem, vírgula, ele chegou em casa. E aí o ideal seria eu dizer que, olha, essa vírgula que estava aqui, ela se transmuta em ponto e vírgula para dizer que eu estou separando algo maior, certo? Algo mais amplo. Então, a ideia é exatamente essa. Então, vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui. Espera aí que eu perdi a caneta aqui. Cadê? Tá aqui. Vocês, sem exceção, basearam-se em hipóteses. Eu, porém, apoiei-me em fatos. Vejam que são duas informações coordenadas, certo? Só que por eu ter vírgulas aqui dentro das orações, e precisava ter só em uma delas, né? Então, a separação entre as orações é como se eu dissesse, olha, esse sinal está separando coisas maiores, que são orações. Por quê? Aqui eu tenho a primeira oração, aqui eu tenho a segunda oração, existe vírgula internamente a elas, então a vírgula que separaria as duas vira ponto e vírgula. Olha no outro caso. O fim do ano no hemisfério sul é verão. No hemisfério norte, inverno. Olha que interessante. A primeira oração é o fim do ano no hemisfério sul é verão. A segunda oração é no hemisfério norte, inverno. São duas orações. Elas são coordenadas entre si. Então eu teria uma vírgula aqui. Porém, pelo fato de eu ter vírgulas internas a pelo menos uma das orações, essa vírgula se transmuta em ponto e vírgula. Tá claro? Só esse o caso de ponto e vírgula que nos interessa, tá? E aí a gente vai começar a falar então de aspas, e aí a coisa vai ter um desenvolvimento um pouquinho maior. Então vamos lá. Bom, gente, então, sobre as aspas, né? Todo mundo se lembra, né? O que que são as aspas, aquelas orelhinhas que a gente põe ali no meio, no limite entre uma palavra, entre palavras, expressões e tal. E aí, como eu disse para vocês, tem gente que usa as aspas aí meio sem critério. A pessoa fala, vou deixar o meu título bonitinho e põe entre aspas. Não, né? Aspas tem um sentido, e eu acho que vale a pena a gente comentar sobre aspas aqui, também pelo fato de que altera sentido, tá bom? Mais importante do que decorar as regras do uso de aspas, é saber que em determinados contextos ter aspas ou não ter aspas faz mudar a intenção do texto. Na aula interativa a gente vai focar bastante neste ponto, tá bom? Então é o seguinte, eu chamei a atenção aqui nesse slide para três usos de aspas, do mais fácil para o mais complicadinho, tá? Na aula interativa a gente vai complementar bastante essa ideia aqui. A aula interativa é uma continuação, é um aprofundamento disso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, o uso mais óbvio do caso de aspas é esse daqui, as aspas para marcarem citações textuais, né? E aqui tem uma coisa importantíssima, as aspas só aparecem quando a gente tem citações literais. O que que isso quer dizer? Quando eu uso exatamente as mesmas palavras do texto ao qual eu estou me referindo, tá certo? Então, quando ele diz lá, ao afirmar Deus está morto, Nietzsche defende que a moral cristã deixou de determinar as decisões dos homens. Então, o que que explica o uso das aspas neste caso? O fato de que eu estou usando uma citação direta, né? Isso, para quem não se lembra, a gente chama de discurso direto. Vamos supor que isso é muito comum acontecer em exercícios de vestibular. Ele peça que a gente transponha isso para o discurso indireto. Então eu diria assim: ao afirmar que Deus estava morto,
Olha bem, eu usei o que, mudei o tempo do verbo e aí fica tudo igual. Isso daqui já não é mais discurso direto. Já passou a ser o tal do discurso indireto. Ou seja, eu, como narrador, me apropriei das falas do filósofo, do Nietzsche, e expliquei por ele o que ele quis dizer. Neste caso, as aspas não ocorrem. As aspas só ocorrem quando eu uso as palavras exatas empregadas por aquela referência que eu estou usando, tá certo? No caso, no segundo caso aqui, palavras que fogem do registro médio do texto. O que é isso, professor? O que é registro médio? Vamos ver o exemplo. O mercado de trabalho atual passa por um processo de uberização constante. O que é isso? Primeiro, professor, eu tenho que marcar, por exemplo, metáforas, entre aspas. Eu tenho que marcar estrangeirismos, entre aspas. Então, vamos pegar esses dois casos aqui. Esses três, vai, eu vou colocar, ó, metáforas, estrangeirismos. Imagina quando eu uso uma palavra de outra língua no meu texto. Ou mesmo, por exemplo, neologismos. Todo mundo lembra o que são neologismos? Palavras inventadas, palavras criadas, palavras que não estão no dicionário. Tá claro? Quando que eu vou usar esses casos entre aspas? Sempre? Não, né? Eu vou usar entre aspas quando elas fogem do registro médio do texto. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre videogames para adolescentes. Beleza. Imagina, eu vou colocar todos os estrangeirismos entre aspas. Se eu fizer isso, se eu colocar todos os estrangeirismos entre aspas, o texto só vai ter aspas. Porque você imagina, todos os nomes estrangeiros num texto que trata sobre videogames para adolescentes, a quantidade de termos estrangeiros, em especial, por exemplo, da língua inglesa, vai ser enorme. Então eu não vou marcar entre aspas, por quê? Porque é o que se espera nesse tipo de texto. O registro médio desse texto é o que se espera, o uso de estrangeirismos, tá certo? Em poesia, eu vou marcar as metáforas entre aspas? Não, porque é o que se espera de um texto como esse. O texto poético é um lugar em que eu espero ver metáforas, então eu não vou marcar as metáforas entre aspas. Porém, vamos pensar, você está escrevendo lá a sua dissertação acadêmica, a sua dissertação do vestibular, certo? O que se espera desse tipo de texto? O uso do português culto padrão. Quer dizer que, se eu vou me valer de uma metáfora, se eu vou me valer de um estrangeirismo, se eu vou me valer de um neologismo, de uma ironia, eu devo então marcar entre aspas, porque, afinal de contas, não é o que se espera daquele texto. Tá claro? O caso da uberização aqui, que é um conceito importantíssimo para falar sobre o mercado de trabalho, sobre a fragilidade das relações trabalhistas no mundo atual e tal. Isso já foi inclusive tema de redação sobre a precariedade do trabalho no mundo de hoje, sobre os direitos. Isso é um neologismo, né? Veio lá da palavra Uber, e se transformou num substantivo aí que tem esse sentido de precarização das relações trabalhistas, tá certo? Num texto, por exemplo, num artigo de jornal, ele colocaria entre aspas, porque foge do que se espera desse tipo de texto, tá? E uma terceira razão pela qual eu posso usar aspas, e essa daqui é aquela que mais aparece em vestibular, porque essa envolve interpretação, é o fato de eu usar determinadas palavras com algum tipo de ressalva, algum tipo de objeção. Então, olha bem, o juiz puniu com cartão vermelho a troca de gentilezas entre dois jogadores. Obviamente eu usei aqui a palavra gentilezas, mas eu estou sendo irônico, tá certo? Eu usei essa palavra, mas eu quero, por meio das aspas, que você entenda que eu não estou falando sobre gentilezas de fato. Talvez, sei lá, os dois jogadores tenham se agredido, tenham se ofendido. E aí eu estou sendo irônico ao usar a palavra gentilezas, tá certo? É sobre esse terceiro caso que eu queria que a gente focasse, tá bom? Porque esse daí envolve interpretação num nível mais avançado para a gente. Então eu trouxe aqui uma questão
da FUVEST, 2014, que tem um texto desse cara aqui, que é o Florestan Fernandes, que era professor da Universidade de São Paulo. Ele é um sociólogo, tá? Se você conhece alguma coisa sobre Florestan Fernandes, se você já leu alguma coisa e sabe, por exemplo, quais os posicionamentos políticos dele, isso ia facilitar muito a sua vida. Por quê? Porque você saberia por que ele pôs entre aspas determinadas palavras. A pergunta é sobre aspas, essa questão da FUVEST. Por que ele pôs entre aspas? Porque muitas vezes vai se encaixar naquilo que a gente falou. A ideia de que ele usou essa expressão, mas não é uma expressão com a qual ele concorda. Então eu já vou antecipar aqui para vocês. O Florestan Fernandes é um sociólogo brasileiro e ele é um sociólogo de viés marxista. Isso vai explicar muita coisa desse texto que ele escreveu na Folha de São Paulo em 1993, tá? Então olha o que ele diz. Vou ler junto com vocês, depois a gente vai para a questão. Ele diz assim: a civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável, que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção, nos precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista na sua terceira fase. Em páginas secas premonitórias, Ernest Mandel apontara tais riscos. O livre jogo do mercado, que não é e nunca foi livre, rasgou o ventre das vítimas. Milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial direto, das outras periferias externas que abrangem quase todo o resto do mundo. Tá? Não é um texto fácil, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que se hoje a gente passa por uma miséria moral, uma crise de valores, e ele está escrevendo isso em 1993, tá? Se a gente passa por uma crise de valores, isso não é devido ao avanço da ciência, da tecnologia e das invenções. Ele está culpando aqui a fase do capitalismo em que nós vivemos, que é essa terceira fase. Tá? A gente poderia desenvolver essa questão aqui, mas não está no nosso objetivo. A questão da FUVEST é a seguinte: o emprego de aspas em uma dada expressão pode servir inclusive para... E aí ela deu 3 casos, que não são os 3 que nós usamos, ela foi um pouquinho mais específica aqui, 3 casos do uso de aspas. Ela foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição, ou seja, ele usou uma palavra, mas ele não concorda muito bem com essa palavra. Ela pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento, ou seja, é do vocabulário próprio de uma área do conhecimento. Então eu poderia dizer, a evolução, conforme descrita por Darwin, ou seja, eu coloquei entre aspas para mostrar que é a evolução no sentido específico do pensamento darwinista. É um caso como esse. Ou contém sentido pejorativo. Isso quer dizer, a palavra tem um sentido negativo com o qual o autor não concorda. Tá? Então, se a gente voltasse lá ao texto, eu diria, por exemplo, que o número 3 talvez seja o mais fácil de a gente abordar. Né? Então, o número 3 é exatamente essa daqui, ó, resto do mundo. Então ele fala que o capitalismo, não tenho como voltar no slide anterior, mas se for necessário vocês voltem lá ao vídeo, tá? Ele está dizendo que o capitalismo criou um centro e o resto é o resto do mundo. Então ele coloca esse resto do mundo entre aspas, porque tem um sentido pejorativo, tem um sentido de depreciação, de negatividade, mas ele não concorda com esse sentido, tá certo? Então só que isso não resolve nada, porque ó, justamente por ser o mais fácil, a FUVEST colocou aí já em 3 alternativas. O segundo caso aqui, pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. E aí a resposta é letra C. Por quê? Livre jogo do mercado é
uma expressão muito utilizada por uma determinada corrente da economia, né? E ele está simplesmente citando esse discurso, essa expressão que é utilizada por essa corrente da economia, que é o liberalismo econômico. Tá certo? Olha, essa questão não é fácil, hein? Essa questão envolve uma série de conhecimentos aí de filosofia, de história e tudo mais, tá? E então a gente ficou aqui, a número 2 é a letra C, estamos aqui. Então a gente já respondeu. A resposta aqui é a letra A, mas vamos confirmar. Foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. Então, logo no comecinho do texto, ele fala assim: a sociedade pós-moderna, e ele põe entre aspas, por quê? Porque entre os marxistas, e ele é dessa corrente, existe uma discussão de que não existe propriamente uma sociedade pós-moderna. Então é como se ele dissesse: vou usar essa expressão, mas não é, eu não concordo com ela, tá certo? Esse é um exercício realmente difícil. A gente vai ver outros exemplos de exercícios desse tipo aí que envolvem questões de aspas lá na aula interativa, tá certo? Para a gente terminar, então, 2 exercícios do Form, só que corrigindo aqui, eu não vou comentar esses exercícios na aula interativa, porque a gente teve que mudar aí o período em que vocês fazem esses exercícios. Os exercícios vão ficar disponíveis até o final da sexta-feira, então eu não vou comentar, porque senão vocês não vão ter esforço nenhum em responder esses exercícios, né? Vocês já vão ver a resposta na própria aula, tá? Então, eu não vou comentar esses exercícios na aula interativa, mas já estão lá no Forms. E um exercício do poliedro, que eu acho que vale a pena, muito a pena fazer, e esse exercício eu vou comentar na aula interativa, tá bom? Um beijo, meninos, bons estudos para vocês, até mais.